Olá, gente. Dando continuidade ao nosso estudo de trigonometria, nós vamos falar agora dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis, pessoal, são os ângulos de 30, 45 e 60. Nós não vamos ter que consultar a tabela trigonométrica para eles não, viu, gente? São os únicos ângulos que a gente tem que aprender como é que se faz o seno, cosseno e a tangente deles, porque eles são demonstráveis, entendeu? Os outros não. Dá mais trabalho, por isso que a gente tem que consultar a tabela. Como é que faz esse aqui, ó? Bora lá, eu vou fazer de uma maneira prática para vocês não esquecerem aqui, ó. Vocês vão montar a tabela desse jeito aqui, ó, com 30, 45, 60 e aqui vocês vão dispor seno, cosseno e tangente. Aqui são 3 espaços, não são não? Então você vai numerar de 1 a 3, ó. 1, 2, 3. E aqui você volta no mesmo sentido. 3, 2, 1. Beleza. Segundo passo é você dividir todos eles por 2, ó. Olha só como a gente vai matar aqui um bocado de coisa de uma cajadada só. Ok? Olha só, o último passo é tirar as raízes quadradas do numerador. Numerador é o número de cima. Eu não vou tirar dos que tem 1, porque quanto é a raiz quadrada de 1? É 1, não é? Então, não vou tirar nem a raiz quadrada desse e nem desse. O restante eu vou colocar a raiz quadrada, ó. Então, olha só que interessante. O seno de 30 é 1 sobre 2, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. O seno e o cosseno de 45 são iguais, opa, tá faltando aqui, são iguais a raiz de 2 sobre 2. O seno e o cosseno de 60, ó, o seno vai ser raiz de 3 sobre 2 e o cosseno vai ser 1 meio. Presta atenção que eles são, quando os ângulos são complementares, gente, eles são, o seno de um é o cosseno do outro, ó. Olha só, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Olha só que interessante, né? Agora, para encontrar as tangentes, pessoal, tangente lá no triângulo, eu disse para vocês que era cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas a tangente tem uma segunda relação. A tangente também pode ser a razão entre o seno dividido pelo cosseno. Então, olha só, vamos encontrar bem aqui a tangente de 30. A tangente de 30, basta eu fazer aqui o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Olha, ó, o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Agora, uma divisão de fração. A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó, cancela os 2. Ficou 1 sobre a raiz de 3, que basta a gente racionalizar, né? Então, vou racionalizar pela raiz de 3, que vai ficar raiz de 3 sobre a raiz de 9, e a raiz de 9 é quanto? 3. Então, logo, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é a mais fácil, ó, porque o seno e o cosseno são iguais. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Dividido pelo cosseno, raiz de 2 sobre 2. Gente, quando eu tenho um número dividido por ele mesmo, sempre vai dar quanto? 1. Então, a tangente de 45 é 1. Agora vamos para a tangente de 60. Tangente de 60 graus vai ser o seno de 60 graus. Quem é o seno? Raiz de 3 sobre 2. Dividido pelo cosseno de 60 graus, que é 1 sobre 2. Agora, o que é que a gente faz aqui? Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ao inverso, o 1 vai para baixo e o 2 vai para cima. Agora a gente cancela os 2, ficou raiz de 3 sobre 1. Raiz de 3 sobre 1, gente, é a própria raiz de 3. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. Beleza. Professor, onde é que a gente vai usar isso aí? Eu vou criar bem aqui uma situação cotidiana. Presta atenção. Eu vou ter bem aqui, suponhamos que eu tenho aqui uma árvore, entendeu? E tem aqui uma corda no topo da árvore amarrada para puxar, formando um ângulo aqui de 45 graus. Vamos descobrir a altura da árvore se a distância da corda até a árvore aqui no solo vai ser de 10 metros.
Então, olha só, o que é que eu tenho aqui? No triângulo, eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu tenho cateto oposto e o adjacente aqui a 45. Então, a relação é tangente, beleza? Então, eu vou usar aqui tangente de 45, que é quem? No triângulo, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ficar, aliás, vai ficar x sobre 10, beleza? Agora, nós vamos ter que saber quem é a tangente de 45. A tangente de 45 graus é 1, não é não? Então, vai ficar 1 igual a x sobre 10. Aqui a gente faz o meio pelos extremos, ó. Uma vez x é x, uma vez 10 é 10, beleza. A altura da árvore é 10. Vamos montar bem aqui outro rapidinho, bem aqui, bem pequenininho. Suponhamos que eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, aqui eu tenho x e aqui eu tenho 18 metros. Então, qual é o valor de x? Bora lá, pessoal. Eu tenho aqui o ângulo de 30, o cateto oposto e a hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa é a relação seno, lembra lá. Então, eu tenho seno de 30, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que eu tenho que saber quem é o seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2, né? Não, o seno de 30 é 1 sobre 2, que eu não vou precisar. Essa tabelinha dá para construir, beleza. Então, eu vou colocar aqui 1 sobre 2 igual a 18 sobre x. E agora aqui, ó, uma vez x é x, 18 vezes 2 é 36. Beleza? Bem facinho, gente. Então, aprendam a como se fazer essa tabelinha aqui para aplicar nos problemas. Esses cálculos que a gente fez aqui foi para encontrar a tangente, que é só pegar o seno e dividir pelo cosseno, beleza? Mas se você quiser até decorar essa terceira aqui, dá para você decorar, ó. Vai ficar raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. O resto aqui é só tu colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2 e tira a raiz dos que não é 1. Olha aí, ó. E a terceira linha é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Dá para decorar, beleza, não dá para errar nunca em prova, em concurso, em qualquer coisa que seja. Beleza?